Fala pessoal, tudo bem? Bom, acredito eu que todo mundo está acompanhando aí os noticiários, tem visto pelas redes sociais o que está acontecendo nos Estados Unidos depois da morte do George Floyd, um homem negro assassinado pela polícia de Minneapolis, no estado de Minnesota. Acredito que todo mundo já viu alguma coisa a respeito, prédios em chamas e toda a revolta da população negra da cidade, né? Bom, enfim. é, Depois que isso aconteceu, nos últimos 2, 3 dias, algumas pessoas, alunos e amigos têm questionado sobre isso, especialmente do porquê. Lá nos Estados Unidos, quando acontece um caso como esse de Minneapolis, do George Floyd, ou como aconteceu com o Eric Garner em Nova York em 2014, ou outros eventos como os distúrbios de Los Angeles de 92, que todos eles estão ligados à violência policial contra a população negra. Quando isso acontece nos Estados Unidos, em geral, existe uma grande revolta da população negra. Revoltas como essa que a gente está vendo em Minneapolis. E que talvez nessa proporção, a última vez que foi visto nos Estados Unidos foi em 92, nos distúrbios de Los Angeles. Mas você vê a população negra se revoltar quando um caso desse acontece, né? Você vê surgir movimentos como Black Lives Matter, né? Vidas Negras Importam, que surgiu especialmente, é um movimento que surgiu há algum tempo, mas ganhou muita força, especialmente depois da morte do Eric Garner em 2014. Quem não lembra da história do Eric Garner, dê um Google aí, mas é uma história muito parecida com a história do George Floyd. Também era um homem negro que foi morto por policiais, da mesma forma por asfixia, e ganhou muita. A frase ficou famosa, né? I can't breathe. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, inglês não é meu forte, mas que a tradução não consigo respirar ou não posso respirar, que foi uma frase dita pelo Eric Garner enquanto os policiais o estrangulavam e também foi dita pelo George Floyd há 3 dias atrás em Minneapolis, enquanto o policial o estrangulava com o joelho, né, enquanto ele estava deitado no chão. Essa frase ficou muito famosa, muitos artistas passaram a se posicionar nas redes sociais, atletas, né? Você vê o LeBron James, por exemplo, na época, ainda jogando pelo Cleveland Cavaliers, utilizou uma camiseta no aquecimento com essa frase, né? A Kate Brave, outros vários artistas, enfim. O questionamento que me fizeram e ao qual eu vim aqui tentar apresentar perspectivas, não propriamente responder, porque eu não sou o dono da verdade, o porquê quando isso acontece nos Estados Unidos, há uma comoção, há uma revolta, há uma união da população negra em torno disso, na luta contra a violência policial, e no Brasil, quando acontece casos como o do João Pedro, recente, que foi atingido por um tiro, um tiro vindo da arma de um policial dentro de casa, ou da garota Ágata, que também foi atingida pelas costas por um tiro de um policial, ou ainda do Evaldo, que estava junto com a sua família num carro e tomou 80 tiros do exército brasileiro. Todos eles têm em comum serem pobres, serem negros e terem sido atingidos por homens da lei. O que explicita, né, tanto lá nos States quanto aqui no Brasil, é muito recorrente a violência policial, a violência de agentes públicos contra a população negra. O que é diferente, a grande diferença entre os dois países é como a população negra dos Estados Unidos reage e a população negra brasileira reage. E aí tem até um quesito a mais, uma pimentinha a mais nessa discussão. Dados estatísticos, isso é interessante, a população negra dos Estados Unidos, apenas 13% dos norte-americanos são negros, enquanto no Brasil a gente contabiliza mais de 50% da população, a população negra, né, que inclui os pretos e pardos. Tem uma questão aí, já eu vou explicar isso. Mas enfim, por que será que lá a reação é uma e cá a reação é outra? É isso que eu vou tentar explicar nesse vídeo aqui. Bom, vamos lá. Eu vou oferecer algumas hipóteses. Por que eu vou oferecer algumas hipóteses? Primeiro que através dessas hipóteses, você que estiver me assistindo possa refletir, tentar pensar e chegar na sua própria conclusão. Ou que isso, e que é o que eu mais gosto, sirva como apenas ali uma faísca para que você vá buscar mais conhecimento sobre o assunto e vá formar a sua concepção, suas ideias, suas conclusões a partir de uma gama de ideias. Afinal eu sou só um e eu não sou o dono da verdade. Mas eu trouxe aqui algumas
formas de analisar a questão racial no Brasil e nos Estados Unidos. A primeira delas é uma explicação clássica que dominou a sociologia brasileira em basicamente todo o século XX, que é a ideia de democracia racial. Já ouviram falar dessa expressão, democracia racial? É uma expressão bastante conhecida, bastante famosa, e que tem uma data. Ela surge no Brasil basicamente na década de 30, especialmente a partir de escritos de um sociólogo chamado Gilberto Freire. Não é o único, tem ali uma série de sociólogos ali na década de 1930, o Brasil está passando por uma mudança social, fim da Primeira República, início da Era Vargas, né? O Brasil está tentando construir ali a tentativa da construção da identidade nacional brasileira, né? O que é ser brasileiro? Quem é o povo brasileiro? E para responder isso, uma série de sociólogos começam a pensar, a se debruçar sobre a ideia do que é ser brasileiro. O Gilberto Freire talvez é quem vai ter mais sucesso. Isso não quer dizer que ele está certo. Eu particularmente, embora respeite muito a obra do Gilberto Freire e ela merece ser respeitada, eu não concordo fundamentalmente com essa ideia de democracia racial, mas ele, na época, é o discurso que vai ganhar ou vai fazer o maior sucesso. De quê? Que baseia essa ideia de democracia racial? A ideia de que a escravidão no Brasil foi uma escravidão mais branda, mais leve, especialmente em comparação com os Estados Unidos. Lá na década de 30, a comparação que eles estão fazendo mesmo é da escravidão do Brasil com os Estados Unidos. Eles vão dizer que a escravidão nos Estados Unidos foi muito mais cruel para com os escravizados. Brasil e Estados Unidos são os dois países que receberam o maior contingente de escravos no período colonial aqui da América. O Brasil lidera, né? Mas os Estados Unidos também recebeu um contingente muito grande. Especialmente porque os territórios, tanto de Brasil quanto dos Estados Unidos, eram muito grandes. Mas enfim. Então eles diziam que a escravidão nos Estados Unidos foi a escravidão mais cruel, mais dura com os escravos, e que isso acabou gerando uma sociedade mais racista. Uma sociedade com racismo escancarado. Porque a escravidão era uma escravidão muito mais dura, muito mais cruel. E dessa forma, houve uma separação muito clara entre brancos e negros. E, inclusive, o fim da escravidão não mudou nos Estados Unidos com o fim da segregação racial. Quando eu falo fim da segregação racial, estou falando da segregação legal. Muitos estados norte-americanos existiam leis segregacionistas, onde negro não podia, por exemplo, frequentar as mesmas escolas, os mesmos restaurantes, os mesmos parques, praças, ônibus, não podiam ter os mesmos empregos, enfim. No Brasil nunca houve leis segregacionistas. E aí a explicação vai vir justamente disso, do fato que, segundo alguns sociólogos da época, a escravidão no Brasil foi branda, foi leve, e por isso não há uma tensão, uma animosidade entre as raças no Brasil. Muito pelo contrário, há uma harmonia entre as raças. Em relação à forma como se deu a escravidão no Brasil. Foi uma escravidão que gerou a miscigenação, porque, dependendo da forma que você vê o Gilberto Freire, você acha que é até romântico, porque houve ali relações entre senhores e escravos. A gente sabe que essas relações, para dar um nome para elas, o nome é estupro. Mas ele exaltou a miscigenação que se originou da forma como houve escravidão no Brasil. E essa exaltação da miscigenação fez ele concluir que no Brasil não havia uma animosidade entre as raças, uma tensão. Portanto, o Brasil era uma democracia racial, um lugar onde todas as raças conviviam harmoniosamente. Essa ideia dominou o imaginário social brasileiro por muitos anos. Não que, mais ou menos na mesma época, não houvessem outros sociólogos, historiadores falando diferente. Mas essa foi a teoria que pegou no imaginário brasileiro, pelo menos durante quase todo o século XX. Então isso explicaria por que a população dessa visão clássica, a explicação para que a população negra norte-americana é mais revoltada, mais radical do que a brasileira, seria justamente por isso. Porque nos Estados Unidos a escravidão foi cruel e gerou uma animosidade entre as raças, a relação racial é mais tensa. No Brasil, como a escravidão foi branda, gerou, a partir daí, uma amistosidade entre as raças. Essa democracia racial nos impede de ter uma tensão entre negros e brancos. Eu discordo fundamentalmente dessa explicação. Primeiro porque a ideia de que a escravidão no Brasil foi mais branda do que nos Estados Unidos, ela é falaciosa já de início. Primeiro que não existe escravidão branda. Ou pelo menos a escravidão colonial que a gente fala aqui. Existiram outros moldes de escravidão.
no mundo antigo, mesmo na África, antes da chegada dos europeus, essas eram escravidões diferentes. A escravidão colonial, essa escravidão que se instalou no continente americano após a chegada dos europeus, que aconteceu no Brasil, que aconteceu nos Estados Unidos, em várias outras regiões da América, não há como falar que há uma escravidão mais ou menos cruel que a outras. Todas elas foram cruéis. Então essas relações de miscigenação que o próprio Gilberto Freire ele exalta, ela é baseada no estupro, na violência do senhor para com a escrava. Então não há nada que se exaltar na relação Casagrande e Senzala. Tudo ali foi construído à base da violência. Violência física, violência sexual, violência cultural, enfim. Além disso, nesse mesmo período surgem outras ideias. As ideias, por exemplo, de que o brasileiro era um cidadão cordial por natureza. Aí você pode incluir aí entre os sociólogos que vão contribuir para que essas ideias se propaguem a figura do Sérgio Buarque de Holanda, para quem está reconhecendo o sobrenome de fato. Sérgio Buarque de Holanda é pai do Chico Buarque de Holanda. Ele vai também falar um pouco sobre essa ideia, ele vai criar um pouco essa ideia de que o brasileiro era um homem cordial. Então tudo isso explica um pouco, nessa visão clássica, o porquê não há uma reação radical do movimento negro brasileiro quando, por exemplo, uma família negra toma 80 tiros do exército brasileiro, enquanto quando um homem negro é assassinado nos Estados Unidos, acontece o que está acontecendo em Minneapolis. Bom, a segunda hipótese é uma hipótese que eu considero bem mais coerente. Para explicar, também está relacionada a todo o contexto, todo o processo desde a escravidão, mas dá para explicar ela por fatores mais recentes, ou pelo menos de como os dois países saíram da escravidão. Os Estados Unidos, o fim da escravidão dos Estados Unidos foi muito tenso. Os Estados Unidos se tornam independentes, as 13 colônias, né, norte-americanas que vão dar origem aos Estados Unidos se tornam independentes da Inglaterra, mas ao se tornarem independentes, há uma divisão entre as 13 colônias. As colônias do norte eram colônias que caminhavam para um processo de industrialização. E as colônias do sul eram colônias que caminhavam para um processo, que queriam manter a ordem da agricultura, né? Principalmente das plantações de algodão. Então, houve um choque no início dos Estados Unidos. Especialmente por quê? Porque a questão central era a escravidão. Porque as colônias do norte que queriam se industrializar, elas dependiam do trabalho assalariado livre. Por que trabalho assalariado livre? Você não pode ter escravo na indústria, porque você produz. O trabalhador que não recebe salário, ele não vai ser consumidor. Então a escravidão, ela é um obstáculo para a indústria. Então o norte industrializado queria o fim da escravidão. Mas o sul, agrícola, que queria manter a sua cultura ali da plantação, especialmente do algodão, queria manutenção da escravidão, porque eles não queriam precisar pagar salário para trabalhadores. E isso vai gerar uma guerra. Após a independência dos Estados Unidos, alguns anos depois, os Estados Unidos entram em uma guerra civil, que é a famosa Guerra de Secessão, que colocou de um lado os Estados Unidos do Norte e os Estados Confederados do Sul. Os Estados Unidos do Norte vão vencer essa guerra e vão abolir a escravidão no território norte-americano, mas a forma como a Federação Americana funciona, né? Cada estado tem direito a elaborar uma série de leis. Os estados do Sul, especialmente os estados do Sul, mantiveram uma série de leis segregacionistas. Ou seja, a escravidão acabou, mas existiam leis segregacionistas. Então, que proibiam a população negra de acesso a uma série de coisas. As escolas eram segregadas, né? Todos os ambientes públicos, restaurantes, fábricas não davam empregos fábricas e empresas não davam empregos de chefia para negros, enfim. Isso também foi propício para o surgimento de grupos extremistas, né? Supremacistas brancos como a KKK, né? A Ku Klux Klan, que era muito violenta para com os negros e fez com que a população negra se armasse também. O exemplo, os Panteras Negras. As Panteras Negras
era o movimento negro armado. E eles entendiam que a melhor forma de proteger a população negra era se armando. O Malcolm X também carregava esse discurso de autodefesa, de que era necessário se armar, que era a única forma de se defender, entre outros grupos que surgiram nos Estados Unidos. Então a forma como a escravidão acabou, mas manteve o processo segregacionista, fez com que duas coisas. Primeiro, que o racismo nos Estados Unidos fosse escancarado, como é até hoje, o racismo escancarado. Em muitos lugares dos Estados Unidos, a pessoa não se tem vergonha de ser racista. Não é uma vergonha para uma pessoa branca ser racista. Na verdade, nos estados do Sul, Texas, por exemplo, o comum é ser racista, né? O normal é ser racista. E, por outro lado, para além dessa cultura do racismo escancarado, ele criou essa animosidade entre as raças, né? Então, se havia um racismo escancarado da parte dos brancos, houve uma animosidade da parte dos negros, que queriam se defender, e por isso se tornaram cada vez mais hostis aos brancos, especialmente em regiões onde a tensão é maior. Especialmente para com as autoridades, né? Para com a polícia. Bom, enfim, e aí vindo para o caso brasileiro, como que se deu o fim da escravidão brasileira? O fim da escravidão brasileira, embora tivessem muitos interesses envolvidos, de um lado também, né, a elite agrária que queria a manutenção da escravidão, do outro lado os republicanos, positivistas, que estavam pensando em progresso, né, movimento abolicionista, e que acreditavam que a única forma de progredir era abolindo a escravidão. Então não era um pensamento humanista também não, nem humanitário, né, por assim dizer. Era um pensamento progressista. Bom, a gente precisa progredir, não dá para progredir com a escravidão. Vamos acabar com a escravidão. Aí a gente traz italiano para trabalhar nossas indústrias. Foi isso que aconteceu no Brasil. Vamos abolir a escravidão, mas a gente não quer negro trabalhando pra gente. A gente quer italiano, espanhol, alemão. Aí trouxeram os europeus para cá, para trabalhar tanto na lavoura quanto na indústria. Mas enfim. E aí qual foi o processo no Brasil logo pós a escravidão? Um processo, acabando a escravidão, o processo no Brasil foi um processo foi feito o máximo para apagar a imagem da população negra do Brasil. Então tentou-se de toda forma possível esconder a presença negra do Brasil. Essa ideia da imigração europeia, que começa até anterior ao fim da escravidão, né, no meados do século XIX, ainda no Segundo Reinado, ela tem uma visão também de embranquecimento. Era uma política de eugenia. Então, assim, vamos trazer cada vez mais europeus para que o Brasil se torne cada vez mais branco e menos negro. Então, a forma como se deu essa relação fez de tentar apagar a presença negra do Brasil, fez com que o Brasil criasse uma espécie de racismo, que o Florestan Fernandes vai criar essa expressão, que é o racismo velado. O que é o racismo velado? O brasileiro é racista, mas ele tem vergonha de ser racista. Ou ele não quer falar, ou ele fala assim, racismo, capaz. Aqui não tem, porque o Brasil é uma democracia racial. Enfim, no Brasil existe esse racismo velado, né? Esse racismo escondido. O que faz com que até por muitos anos, hoje em dia o nosso discurso é um discurso mais fácil, mas por muitos anos para a população negra, para o movimento negro aparecer e falar em racismo, eu falei assim, que racismo? Onde já se viu? Isso não existe no Brasil, racismo é coisa de americano. Era assim. Quem é mais velho que eu sabe que era assim. Até poucos anos atrás era assim. Aí hoje em dia o cara vai falar assim, mas agora tudo é racismo. Não, sempre foi. Mas antigamente, como o racismo era velado, era estritamente velado, você falar em racismo era meio que você falar de algo que ninguém via. O racismo não era palpável. Existia o racismo, o cara não contratava você porque você era preto. Mas ele não ia falar isso. Nos Estados Unidos, talvez o cara fale. Lá no Texas, talvez eu não vou te dar emprego porque você é preto. No Brasil, o cara aqui em São Paulo não vai te falar isso. Mas é esse o motivo. Só que o racismo é velado, que é um racismo até mais cruel do que o racismo explícito. Porque quando o racismo é explícito, igual nos Estados Unidos, você vai pro enfrentamento. Porque você tem provas de que aquilo é uma atitude racista. No Brasil é muito mais complexo. Essas relações são muito mais tênues no que diz respeito ao racismo. Mas, enfim, isso faz, então, com que, de certa forma, gere uma... E não é uma apatia por parte do movimento negro, mas uma apatia por parte da própria sociedade brasileira de enxergar uma forma de combater o racismo. Então, dificilmente você vai ver, e nunca se viu no Brasil republicano, pelo menos século XX e XXI, o negro ir de fato para o enfrentamento, para combater questões raciais. Para o enfrentamento, eu quero dizer, como
os Panteras Negras que pegavam em arma, ou como aconteceu em Los Angeles em 92, ou está acontecendo em Minneapolis agora. No Brasil dificilmente se vê isso. Muito dessa lógica, nessa hipótese, porque em função do racismo velado, que assim, dificulta as formas de lutar. Porque, inclusive, se você. Vai ter gente, e já teve, eu já vi em redes sociais, talvez você já tenha visto também, que vai falar assim: ah, mas o Evaldo tomou. O exército deu 80 tiros no carro dele, mas não é porque ele era negro, é porque era suspeito. Mas por que era suspeito? Essa que é a pergunta que tem que ser feita. Mas no Brasil pouca gente faz. Bom, e eu quero dar uma terceira hipótese, que é uma hipótese que eu acho que é discutível. Eu não tenho muita certeza sobre ela, mas vou colocar em discussão também. E é uma hipótese mais recente. É uma hipótese que até é ruim de pensar, especialmente para mim que estou inteirado no movimento negro e tudo mais, e para quem mais faz parte, mas tem gente que defende a ideia de que a apatia do movimento negro brasileiro se deriva da institucionalização desse movimento. O que eu quero dizer com isso? A cooptação pelos partidos políticos. Né? Os partidos políticos foram, especialmente de esquerda, foram trazendo para dentro de si o movimento negro, colocando dentro do programa desses partidos algumas bandeiras do movimento negro. Isso fez com que o movimento negro entendesse que a forma de luta é a luta institucionalizada e não a luta, igual se faz nos Estados Unidos. Talvez porque, e isso é uma questão interessante de se pensar, o que se faz nos Estados Unidos não é um movimento negro, basicamente, que promove essas manifestações que acabam em incêndios, quebra-quebras e saques. São manifestações mais espontâneas. É a manifestação da população negra revoltada contra a violência policial, que é recorrente, não é o primeiro caso em Minneapolis, tenho certeza, assim como não é o primeiro caso nos Estados Unidos, mas são movimentos mais espontâneos do que qualquer outra coisa. Aqui no Brasil, o que você tem tentando defender a bandeira negra é o movimento negro organizado. Dificilmente você vê movimentos espontâneos da população negra indo para a rua reivindicar algo que seja estritamente racial. Às vezes você vê um ou outro movimento espontâneo da população de um bairro ou de uma favela, de uma periferia de São Paulo, Rio ou qualquer outro lugar, se manifestando por algum motivo, que seja violência policial, mas não trazendo propriamente a bandeira racial. Enfim, então tem que levar essa diferença. Então no Brasil, quem coordena, por assim dizer, a luta da população negra é o movimento negro. E muitos defendem que hoje o movimento negro está institucionalizado demais, ou seja, claro que houveram muitas vitórias, desde a vitória que colocou o racismo como crime, passando por lei de cotas, a lei 10.639, enfim, uma série de leis que são vitórias para o movimento negro, mas, de certa forma, discute-se se o movimento negro não se institucionalizou demais, esqueceu de ir para a rua, de enfrentar, de ir lutar, de pôr a cara e de enfrentar frente a frente o problema, a violência policial, o que quer que for, e foi demais pro espectro político, achando que dá para resolver tudo por meios políticos, por meio de medidas políticas, enfim. É outro ponto e que eu acho que vale a pena pensar sobre esse também. Bom, enfim, seja a forma como se deu a escravidão nos Estados Unidos, a forma como ela acabou, ou a questão da forma como o racismo é escancarado por lá, faz com que, via de regra, a população negra, especialmente nas cidades menores, ou nas cidades grandes, em alguns bairros mais restritos, por exemplo, em Nova York, no Harlem, ou em parte do Brooklyn, que concentra a população negra, faz com que essa população negra elas tenham um senso de comunidade muito forte. Eles são pessoas que se unem em prol da comunidade. Então é uma comunidade negra. Então, no Harlem, o Harlem é um bairro onde tem uma comunidade negra. O Brooklyn tem a comunidade negra do Brooklyn. Numa cidadezinha pequena, qualquer uma do Texas lá, tem a comunidade negra. Em St. Louis, na Louisiana, tem a comunidade negra. Enfim. Então faz com que a comunidade negra, como eles foram atacados tão abertamente pelo racismo durante toda a história norte-americana, isso talvez explica, e eu coloco sempre no talvez, e eu nem sou um melhor analista de história negra americana, eu tenho feito um esforço, mas
Preciso estudar muito mais sobre o assunto, mas acredito que talvez seja isso que cria esse laço de comunidade na população negra norte-americana, que faz com que, quando acontece um caso como o da última terça-feira, do George Floyd, toda a comunidade negra da cidade se una, mesmo que espontaneamente, mesmo que isso não seja um movimento organizado, convocado, seja pelas redes sociais ou por onde for. Claro que a manifestação é convocada por algum lugar, provavelmente pelas redes sociais, mas ela cresce espontaneamente, porque a revolta da população negra, ela não precisa de organização. Talvez é o que faz também ela sair um pouco do controle, né? Os incêndios, enfim. Mas, bom, nem sei se isso é ruim, como diria Djonga, fogo nos racistas. Mas talvez seja... Isso explique um pouco esse senso de comunidade. É muito ligado à questão das igrejas também nos Estados Unidos, né? Você vê o senso de comunidade no próprio Black Lives Matter, né? Como eles se unem em torno de uma bandeira. Você vê muito o senso de comunidade na ideia do Black Money, né? Que se defende muito nos Estados Unidos entre os negros, de você gastar o seu dinheiro em comércios que os donos sejam negros, ou comprar de indústrias que os donos sejam negros, ou contratar um advogado que seja negro, enfim. É muito comum isso lá. Enfim, e por fim, lá eles conseguem entender, e eu acho que falta um pouco aqui pro brasileiro, pro negro brasileiro, e pra população em geral, especialmente pros progressistas, entender que quando se atira... quando um policial asfixia um homem negro, ele asfixiou não é porque ele achava que era bandido ou não é porque era abuso de poder, é porque o cara era negro. Aqui no Brasil, quando o exército dá 80 tiros num carro de família, a gente acha que é porque era suspeito, que é porque o militar era mal preparado, porque era tudo. Tem que se dar todas as desculpas pra não falar que atirou porque o cara era negro. Então, assim, a gente tem que aprender aqui no Brasil que o tiro... como diz o Emicida, tem a pele alva, que é a branquinha, e tem a pele alvo, que é a nossa. Então vamos refletir sobre isso. Valeu, espero que vocês tenham entendido. E até a próxima. É nóis, tamo junto. Sensação, sensacional. Firma, fogo nos racistas.